Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este webinar. Meu nome é Renan, eu sou técnico de aplicações aqui na CADWorks e hoje estaremos tratando o assunto controlador lógico programável, ou simplesmente CLP, e entender como representar um esquema elétrico com as soluções SolidWorks. Antes, eu gostaria de ter um feedback de vocês, participantes, para saber se estão todos me ouvindo, tá? Então eu vou colocar uma pergunta na tela e gostaria que vocês respondessem. Você está me ouvindo? Mais alguns segundos. Ok. Mais 5 segundos, pessoal. Tô vendo o pessoal que não voltou ainda. Pessoal, faltam algumas pessoas ainda para votar. Deve estar com algum problema. Ok. Bom, veja aqui agora então que a maioria está me ouvindo. Então a gente pode continuar. Bom, só um pequeno detalhe aí sobre o uso da ferramenta, né? Como vocês devem utilizar. Essa ferramenta que a gente está usando para fazer o webinar. Ele nada mais é do que um painel que deve estar na sua direita, onde você pode estar ocultando esse painel com a primeira setinha laranja que está aparecendo ali na parte de cima, né? E aí os botões para ativar ou sair do modo de tela cheia e um espaço para realização de perguntas, onde a gente vai ter um espaço reservado para isso. A nossa agenda está dividida nos tópicos a seguir, que vocês estão vendo na tela. Então eu pretendo falar sobre CLP em modo geral, saber de suas vantagens, entender o uso da solução SolidWorks responsável por esse fluxo de trabalho nos projetos elétricos, fazer uma pequena demonstração sobre o uso e no final estarei aberto aí às perguntas e dúvidas que possam ser gerados por essa apresentação, ok? Bom, o CLP é um dispositivo que pode ser utilizado em várias aplicações, né, em projetos de automação ou que envolvam projetos elétricos aí em geral. Ele pode ser entendido como um computador especial para automatizar o controle de máquinas e processos, onde eles vão controlar, comandar e regular a si mesmo em outro sistema, e além de monitorar entradas, tomar decisões e enviar controles a essas saídas. De forma rápida, né, de forma geral, a gente pode compreender como na figura ao lado, que eu coloquei aí. Né? O CLP seria esse bloco que está bem no centro, onde recebe sinais vindos de botões, sensores ou qualquer outro tipo de acionamento, processa a informação através de uma programação específica criada pelo próprio usuário e envia esses sinais ao acionar dispositivos como luzes, motores ou bomba. Tá? Isso alguns exemplos que a gente tem aí de aplicação. Em relação às suas vantagens, né, a gente pode citar o tamanho físico relativamente pequeno, ele é rápido e fácil de fazer alterações, possui capacidades de aplicações mais complexas e duplicação dessas aplicações são muito fáceis de serem realizadas. Em relação ao funcionamento interno, deixei um esquema aí. Um CLP ele pode ser entendido como um estilo de bloco, né, que contém entradas e saídas de várias configurações de rack slot, onde permite que o engenheiro decida quais e quantas entradas e saídas terão no sistema. Além disso, possui uma programação própria que pode ser, por exemplo, em ladder ou em blocos, aí dependendo do fabricante que você for utilizar. Okay? Aí eu coloquei algumas imagens reais aí, né, de CLPs alocados em painéis de comando. Em relação à sua representação técnica em um projeto, ele pode ser representado como uma série de pontos de conexão ou como um gráfico simples com todos esses pontos, né? E geralmente existe um ponto nesse esquemático por conexão física no CLP.
Como a gente pode ver nessa imagem ao lado, existe uma representação para as entradas e uma representação para as entradas e uma para a saída. Geralmente, a gente vê que isso é feito em folhas separadas e tudo mais. É um trabalho que faz parte da rotina. E é exatamente nesse ponto que ocorrem os maiores problemas para os projetistas elétricos, quando a gente não tem uma ferramenta adequada para realizar esse tipo de configuração dentro de um projeto. Diante disso, né, atualmente nós temos no mercado ferramentas de grande eficácia, mas que possuem uma grande complexidade para concluir processos simples, como fluxo de processos simples, né, desses fluxos de trabalho, como criação de, como eu falei, ferramentas CLP, fios, réguas de Born, etc. Assim como uma integração precária com os projetos mecânicos em 3D, né, que afinal os projetos elétricos compõem o mecânico e assim e vice-versa. Tem-se então a necessidade de um software para, por exemplo, eliminar custos ocultos na etapa de projeto que envolve essa integração entre elétrico e mecânico, reduzir defeitos de fabricação, desperdícios no produto final, redução de tempo de lançamento no mercado, assegurar a fabricação e montagem consistentes, incluindo, né, por exemplo, informações de fornecedor nos componentes elétricos e simplificar e, de modo geral, simplificar o desenvolvimento para reduzir os custos, né, na etapa de criação. Aí, diante dessas oportunidades, né, no portfólio de produtos SolidWorks, nós temos o SolidWorks Electrical, onde é um software que visa simplificar o projeto de produtos com as ferramentas de engenharia específicas, né, com interfaces intuitivas que permitem projetar sistemas elétricos incorporados com muito mais rapidez. E, além disso, oferecer um pacote de ferramentas colaborativas de projeto esquemático avançado e fácil de usar, que vai impulsionar o rápido desenvolvimento de sistemas elétricos incorporados para equipamentos e outros produtos, né? Então, uma visão geral do SolidWorks Electrical pode ser compreendido em um software 2D, onde serão gerados esquemas elétricos como diagramas unifilares, multifilares, etc. E nos dará a possibilidade de integrar com um projeto mecânico em 3D, alocando os componentes elétricos e fazendo um roteamento de fios e cabos de forma automática, de acordo com esses diagramas que foram criados lá no 2D. Então, imagina o ganho que nós teríamos no nosso processo diante a isso. Então, para exemplificar uma das tarefas realizadas com esse software, né, com o SolidWorks Electrical, vamos tomar como exemplo um sistema de portão automático, onde será usado um CLP para executar as atividades programadas, né, para esse portão. Então eu vou criar um diagrama elétrico com as ferramentas de 2D, e assim a gente vai ver a facilidade do uso do software e os ganhos que isso vai representar dentro do meu processo. Okay? Então, para iniciar essa nossa apresentação, né, eu quero chamar a atenção para vocês em relação à interface dele, que é muito simples de utilizar, é interativo, né, muito amigável, software em português. Pode citar como exemplo esse painel de tarefas que nós temos aqui no lado direito, onde é possível a gente acessar recursos básicos como botões de criação de novo projeto, acessar tutoriais de uso, ferramentas para gerenciar projetos já existentes, acessar questões de comunidade, que ajuda muito no processo de criação quando você tem alguma dúvida, né? Aqui em cima a gente tem um painel de comandos que vai se assemelhar muito ao Command Manager que a gente tem lá no SolidWorks, onde todos os recursos e botões ficam alocados de acordo com as abas, né? E basicamente vai guardar todos os recursos que nós vamos utilizar para a criação desses nossos desenhos. E aqui eu tenho uma janela que é específica para gerenciar o meu projeto. Então, o legal é que, vamos supor que seja uma árvore, né, que isso aqui se assemelha a uma árvore de projeto lá do SolidWorks, eu posso organizar os documentos que fazem parte do meu projeto em um livro, por exemplo, chamado como Document Book, e aí dentro desse livro eu vou ter aqui a capa do meu projeto, uma lista de detalhes aí do nosso desenho, um esquema misto que vai representar de forma bem simplificada esse nosso projeto. Então, por exemplo, vocês devem ter percebido que conforme eu fui clicando nessas folhas, foi aparecendo até uma pré-visualização. E para eu abrir uma folha, nada mais é do que você clicar 2 vezes para ter acesso a ela.
Então é exatamente nessas folhas que você faz o seu desenho. Então aqui está simplesmente representando um bloco aí, que nada mais é do que o portão, junto com os seus equipamentos, por exemplo, motores, sensores, fins de curso e assim por diante. Então isso é um desenho de modo geral. A gente pretende aqui desenhar o esquema elétrico, né, do CLP que vai controlar todos esses dispositivos. Então, de uma forma bem simplificada, eu tenho uma aba aqui específica aqui para componente, aí eu chamo até atenção para uma questão que, por exemplo, eu posso estar armazenando determinado tipo de componente, de equipamento que seja, em locais. No meu projeto eu tenho dois locais. Um que vamos enxergar como um painel elétrico, que vai em algum lugar lá da garagem, que está representado por esse L1, Main Electrical Closet, e depois os componentes que vão estar distribuídos pela garagem, né? Por exemplo, o motor lá no portão, os sensores distribuídos pelos locais, enfim. Eu posso trabalhar de uma organização muito legal aqui com esses locais que eu tenho, ok? Então, por exemplo, dentro do armário, eu vou clicar no botão direito, novo, peça de CLP do fabricante. E aí eu começo a apontar para vocês os outros ganhos que a gente vai ter aqui. Como, por exemplo, a gente associar esse CLP ou qualquer outro tipo de componente que nós vamos inserir no projeto a um fabricante. Então, se a gente observar essa listinha, olha o tanto de fabricante que eu tenho. Ou seja, de acordo com a realidade mesmo. Isso vai facilitar muito lá na frente, por exemplo, quando eu for fazer uma lista de materiais. E vamos supor que seja um fabricante que não esteja nessa lista, né? Se eu entrar através de botões internos mesmo no software, tá? Mas eu tenho um portal do SolidWorks Electrical que vai se assemelhar muito ao que a gente tem lá no Content Center, por exemplo, do SolidWorks, né? Então, quando eu clicar nesse portal e fizer um login, né? Olha que interessante. Nós vamos conseguir navegar através dos catálogos que as empresas acabam disponibilizando. Então, querendo ou não, é uma prova de que o software está bem maduro, ele está bem reconhecido no mercado. A gente consegue ver exatamente pelo tanto de bandeiras conhecidas e desconhecidas que nós temos aí, para estar fazendo download de um catálogo qualquer e da representação simbólica dele dentro lá do SolidWorks. Okay? Então essa é uma parte muito importante que eu queria mostrar para vocês. Voltando para o nosso projeto, eu vou deixar esse fabricante mesmo, Schneider Electric, e vou colocar, por exemplo, a codificação, vou pesquisar aqui, né? Você vai colocando filtros para ele retornar valores mais precisos. Coloquei essa codificação, pesquisar, legal, selecionar e clicar em OK. A partir desse momento, esse componente já existe no meu projeto, o que eu devo fazer ele alocar em folhas. Então, como eu falei, eu separei uma folha para representar as entradas do CLP e uma para saída. Então, exemplificando aqui a parte de entrada, né? Selecionei a folha, simples, clica no botão Inserir CLP, comprovando que é uma interface amigável, né? Seleciono o CLP que já existe. De uma forma também simples, eu coloco aqui a quantidade de entradas que vai compor esse meu CLP, no caso 6, e aí a gente vai ter uma pré-visualização disso daí. E vejam a orientação desse componente. Tá, por exemplo, com as entradas direcionadas para a nossa direita, né? Botões simplificados aqui, a gente pode simplesmente inverter o alinhamento desse componente, né? Então isso que é legal. E a gente acaba clicando um ponto qualquer da folha e podem ver que é um CLP já inserido de forma bem prática, sem a gente ter que construir linhas ou digitar nome de fabricante, tudo vinculado uma coisa dentro da outra. Tem uma certa inteligência esse componente, tudo bem? Aí, por exemplo, eu quero colocar agora os dispositivos que darão algum sinal de entrada, né? Por exemplo, botões. Vou colocar um botão de emergência na entrada 1, por exemplo. Olha só, dentro da abinha de símbolos, eu localizo um determinado botão. Por exemplo, vamos colocar aqui comando
Colocar um botão de emergência, como esse daqui que eu acabei de selecionar. Clicou 2 vezes, posiciona ele em um local estratégico dentro da sua folha. Se você quiser colocar uma descrição para ele, por exemplo, botão de emergência, e já associar isso a um fabricante, por exemplo, vou colocar Siemens dessa vez. Aí eu vou pegar esse com o final, né, o código 1HA20, selecionando. Quando eu clicar em OK, vejam só, ele já vai me extrair informações que, vamos supor, por exemplo, quem conhece o SolidWorks sabe que lá em qualquer tipo de arquivo eu posso criar propriedades e a partir dos valores das propriedades eu posso vincular, por exemplo, para preencher de forma automática a minha legenda lá no desenho em 2D. Aqui é a mesma coisa, nada mais pode ser compreendido, né, como essas propriedades, por exemplo, a descrição dele, o fabricante, tudo mais, já é extraído diretamente nessa simbologia. Então veja o quanto isso é fácil. Tá? Para desenhar fio, não são apenas linhas, a gente tem informações nessas linhas que representam os fios. Né? Então, se eu navegar aqui pela biblioteca que eu já criei, eu tenho determinados grupos, né? E dentro do grupos de fios elétricos, eu posso colocar, por exemplo, um fio de uma determinada cor para representar 24 volts em corrente contínua, outro para representar 24 volts em corrente alternada, que é o que eu vou inserir aqui, e diferenciar isso, as cores e tudo mais. Então, quando eu clicar em selecionar, simplesmente fazendo a linha, mesmo que esteja passando por cima do componente, como a gente está vendo aí, quando eu apertar o ESC, quando eu sair do comando, confirmar o comando efetivamente, vejam só, ele já vai deixar isso distribuído de forma automática. Então, querendo ou não, também é um ganho que a gente vai ter aí, tudo bem? E aí a gente vai fazendo esse trabalho para cada uma das entradas, colocando botões, sensores e tudo que vai servir como fornecer um dado para o nosso CLP. E aí eu repito o mesmo procedimento lá para a saída. Então coloquei a folha de saída, inseri CLP. Dessa vez a gente vai desabilitar alguns botões e deixar só habilitado a quantidade de saídas que eu quero, né? Que no caso vai ser representado pelo Q1, Q2, Q3 e Q4. Atribui isso às entradas que já existem e coloca isso em outro local da folha, por exemplo, agora nesse canto superior esquerdo que a gente vai ter aí. Certo? Vejam só, todas as informações extraídas de forma automática. E aí, por exemplo, como o dispositivo que ele vai acionar, vou colocar aqui um sinal, uma luz mesmo. Aí eu procuro mais uma vez na minha biblioteca de simbologia, que tem mais de 4.000 símbolos disponíveis para vocês. Clico 2 vezes, posiciona isso em uma saída qualquer. Vou colocar aqui que esse daí é uma luz indicadora de portão aberto, por exemplo. Então, quando algum sensor ou algum botão acionar para abrir o portão, esse sinal vai ser processado no CLP e vai fazer com que a luz seja acesa. Atribuo isso mais uma vez a um fabricante, faz as pesquisas aqui, vai filtrando o seu resultado, né, para devolver valores mais precisos para você. Adiciona isso nesse componente e aí você vai ter mais uma vez as informações aí computadas na sua simbologia. Para desenhar o fio repetindo o procedimento, desenha fio único, escolhe dentro da sua biblioteca quais são os fios. E o legal é que você pode até representar a parte hidráulica, a parte pneumática, que às vezes faz parte de um projeto, né? E aí mais uma vez você desenha. Então, de uma forma muito simples, você chega num resultado que eu até já deixei pronto aqui para a gente ganhar algum tempo na apresentação, né? Mas o circuito de entrada ficaria dessa forma, né? Botões de emergência, botão ou sensores que vejam o portão aberto, portão fechado, sensores, enfim, tudo mais. E a representação da saída.
que basicamente são dois relés e dois sinais de iluminação. Esse relé aciona alguma outra coisa, por exemplo, o motor, né? E o sinal de iluminação. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os pontos que eu queria apresentar para vocês. Lógico que eu posso pegar, fazer um trabalho completo em cima desse projeto e depois enviar isso lá para, digamos assim, para a garagem modelada que eu tenho no SolidWorks 3D e com isso fazer o roteamento automático dos cabos, alocar esse CLP dentro do seu painel, tudo isso de forma automática e a gente teria alguns ganhos representados aí. Tá? Em que eu posso resumir em maior colaboração entre esquemático e mecânico, gerenciamento de fios, cabos, chicotes, desenhos de fabricação de forma automatizada, relatórios inteligentes e a viabilização da tecnologia 3D, mesclado isso de acordo com a versão que existe dentro do SolidWorks Electrical, ok? Bom, pessoal, antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de saber de vocês qual é o interesse pelo SolidWorks Electrical, né? Então, o que vocês pretendem? Por que vocês assistiram essa apresentação? Mais um feedback, né? Porque você pretende futuramente adquirir o software? Porque você está apenas querendo um conhecimento? Está pesquisando alguma solução para substituir algo que você já tenha ou que você já viu? Qual é o feedback que eu tenho aí por parte de vocês? Legal, todos estão respondendo, falta ainda o pessoal. Mais 5 segundos. Legal, pessoal. Muito obrigado. Bom, então fica aí o espaço, o tempo que eu deixei reservado para a gente tirar as nossas dúvidas, né? As dúvidas que eventualmente vocês tenham tido. Tem um espaço, como eu já mostrei lá anteriormente, reservado a perguntas, né? Espaço question ali, que vocês podem ficar à vontade para realizar algum tipo de pergunta. Estou à disposição. Ok. Rafael está perguntando quais são os requisitos mínimos do SolidWorks Electrical. Essa informação a gente pode ter no site do próprio SolidWorks, tá, Rafael? E eu posso enviar isso para você através do e-mail, a tabelinha e tudo mais. Ok? Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então... Bom, agradeço aí a participação de vocês. Sintam-se à vontade de entrar em contato com a gente, né, através do e-mail ou telefone, suporte@cadworks.com.br. E é isso, até a próxima. Muito obrigado.